Bom dia a todos. Damos início ao painel Inovações no mercado de serviços financeiros, como a regulação das fintechs modifica a competição no mercado. O tema das fintechs, da Financial Technologies, é um tema atual, cuja discussão não está apenas no Brasil. Qualquer evento internacional que nós participamos, que nós temos contato, esse tema é pelo menos um painel. Na semana passada, por exemplo, em Portugal, na Lisbon Conference, esse tema teve grande destaque também. E nós temos aqui o privilégio de contar com um representante de cada setor. Temos o mercado, temos a autoridade reguladora, o Banco Central, e temos a autoridade da concorrência, o CADE. Porque o tema da fintech, ele desperta essa necessidade de interação da atuação entre os órgãos. E eu gostaria de parabenizar a Fabiana Tito. Ela teve, não diria a sorte, mas a competência de propor um tema, apresentar uma sugestão muito bem detalhada para se discutir as fintechs e essa interação entre concorrência e regulação, e também teve toda a capacidade de selecionar 3 pessoas que certamente vão contribuir muito para as nossas discussões. Então, nós temos a Cristina Junqueira, cofundadora e vice-presidente do Nubank, onde já desempenhou diversas funções e hoje lidera os esforços de branding, business development e regulatório. Ela se formou em engenharia e fez mestrado na Escola Politécnica da USP e concluiu seu MBA na Northwestern University, Kellogg School of Management. A executiva começou sua carreira em consultoria estratégica, trabalhando no BCG, Boston Consulting Group, e antes de fundar o Nubank, trabalhou por diversos anos no Itaú Unibanco, com produtos e marketing na área de crédito e consumo e cartões. Em 2017, foi nomeada como uma das 40 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes, e já recebeu também o prêmio Cláudia, maior premiação feminina da América Latina, na categoria Negócios. Muito bem-vinda, Cristina, ao evento do IBRAC. Depois teremos a participação do Mardilson Fernandes Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, doutor em Economia e graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, servidor do Banco Central do Brasil há mais de 20 anos. Participou de grupos de trabalho do Banco Mundial, do FMI e do BIS sobre questões relacionadas a padrões e boas práticas na área de sistemas de pagamento. Na área de regulação, é o responsável técnico pela proposição de norma relacionada ao combate à prevenção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Coordenou a equipe técnica responsável pela definição do novo arcabouço legal e regulatório sobre pagamentos de varejo no Brasil. Esse novo marco regulatório permitiu a entrada de novos agentes, fintechs, no mercado de pagamentos de varejo. Responsável técnico pelo estudo e desenvolvimento do arcabouço regulatório de modelo de negócio de financiamento coletivo, baseado em empréstimos por meio de plataformas eletrônicas, fintech de crédito P2P Lending, o qual resultou em normas recentemente editadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Também seja muito bem-vindo, Mardilson. E, encerrando as apresentações, mas não menos importante, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, conselheira do CADE, mestre e doutora em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi Visiting Scholar na Universidade de Colômbia, parecerista da Revista de Direito Administrativo e professora de Economia da FGV e do Global MBA de Manchester. No Brasil, foi economista do Itaú Asset Management, diretora do Departamento Econômico do Family Office do Grupo Libra, economista do IBRE FGV, economista-chefe do Jurídico Regulatório da Embratel e secretária adjunto na Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, nossa saudosa SEAI. Na Guatemala, trabalhou junto ao board da Cimentos Progresso, foi diretora da ONG Pacunam e deu aula nas universidades UFM e na URL. Em Porto Rico, foi diretora adjunta de uma empresa de desenvolvimento local, LRA,
e diretora do Departamento Econômico da Companhia de Comércio e Exportação. Muito bem-vinda, conselheira Cristiane. Percebam o time que temos aqui e, mais uma vez, parabenizando a Fabiana. Todo o mérito é devido à Fabiana, que gentilmente me convidou para moderar esse time aqui de especialistas. Muito bem. Quando falamos das fintechs, o mapa das fintechs no Brasil é bem interessante. Essa fotografia, com diversas fintechs em diversas áreas, é de maio de 2017, recente. E os números impressionam. Nos últimos 8 meses, o número de fintechs subiu de 309 para 377, portanto, um aumento de 22%. Em 2017, o incremento no número de fintechs havia sido de cerca de 40%. Os segmentos com maior quantidade de fintechs são pagamentos e remessas, que representa 25% do total, com 96 startups, gestão financeira empresarial, com 17% do total, tem 63 startups, empréstimos representa 15% do total, com 56 startups, gestão financeira pessoal representa 8% do total, com 30 startups, crowdfunding e wealth management, cada um correspondendo a 7% do total, com 25 startups cada. E o crescimento por segmento? Também é interessante quando nós observamos que banco digital é o segmento que mais cresceu nos últimos meses. Entram tanto os neobanks brasileiros, como Inter, Neon e Edbank, assim como as empresas de meio de pagamentos, que oferecem contas pré-pagas, como o Nubank. Trending e Markets, segundo o segmento que mais cresceu. E se somado o segmento de Trending e Markets com Wealth Management, os números são ainda mais significativos, mostrando que a área de investimento tem muito potencial no ambiente digital. Esse segmento ainda é amplamente dominado pelos 5 maiores bancos, que detêm cerca de 80% de market share. Bom, temos as fintechs entrando para complementar ou para concorrer com os bancos tradicionais. E falando nos bancos tradicionais, na semana passada, sexta-feira, um artigo do Celso Ming, no Estado de São Paulo, intitulado Como Quebrar o Oligopólio dos Bancos. E tem relação com a nossa apresentação de hoje, com esse painel. No final do artigo vem um questionamento que ele coloca, mas como aumentar a competição dos bancos comerciais na área de crédito? E a resposta, as fintechs, né, como uma alternativa viável. Mas ele também coloca algumas preocupações, alguns questionamentos que talvez sejam discutidos hoje. As dúvidas. Até que ponto as fintechs terão estrutura, expertise e fôlego para quebrar o oligopólio dos bancos brasileiros, nos quais se incluem os bancos estatais? Até que ponto terão estrutura de capital compatível com alargamento de operações de crédito? E por mais que ganhem mercado, serão capazes de quebrar o oligopólio dos bancos? E por último, eu colocaria um editorial publicado recentemente no Journal of European Competition and Law and Practice, de autoria da Margarida Matos Rosa, que é a presidente da Autoridade de Concorrência de Portugal, onde chama atenção as questões que sempre se levantam da rigidez do mercado, risco sistêmico, a preocupação do too big to fail. E ela coloca, não seriam as fintechs um meio de acirrar a competição? E a competição nesse sistema com as fintechs, você mitigar ao problema, ou à dúvida, ou a incertezas relacionadas ao too big to fail? Muito bem. Feita essa breve introdução, o painel busca delinear principais discussões envolvendo a inserção das fintechs no mercado. Como a presença das fintechs tem revolucionado a dinâmica de mercado e a competitividade no setor. E desafios regulatórios associados. Os temas a serem abordados: quais foram as transformações proporcionadas pelas fintechs? Por que é necessário regulamentar e quais são os desafios regulatórios? Como regulamentar sem desestimular as inovações? Quais as consequências para os competidores e a concorrência? Como o CAD e o Bacen têm lidado com tais inovações e o cenário competitivo? Para responder essas dúvidas, iniciamos com o mercado. Cristina Junqueira, a palavra é sua. Muito bem, bom dia, gente.
Obrigada. Queria começar aqui agradecendo a Fabiana, todo mundo do IBRAC pelo convite, a Cristiane, que está aqui com a gente, Mardilson, Vicente, todo mundo aqui. E a oportunidade de debater esse tema que, como o Vicente comentou, está em voga no mundo inteiro, né? Não tem lugar que a gente vá que não se fale de fintech, né? Essa é uma revolução que não está acontecendo só aqui, né? Onde os nossos investidores no Nubank são todos internacionais e que estão procurando essas oportunidades do ponto de vista do investidor, né? Mas num fenômeno que realmente é global e que está se manifestando de maneiras levemente diferentes, com sabores um pouquinho diferentes aqui e ali, mas definitivamente numa escala global. Então, enfim, super relevante a nossa discussão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Começando a falar um pouquinho de Nubank, vou contar brevemente aqui a nossa história. O Nubank foi fundado há um pouco mais de 5 anos atrás, a gente começou em 2013, quando eu estava comentando até com a Cristiane mais cedo, o framework regulatório nem existia, né? Mas não tinha instituição de pagamento, não tinha nada disso. E a gente nasceu de uma revolta muito grande com o que a gente tem que aturar como consumidor aqui no Brasil, né? A realidade é que não tem pessoa aqui na sala que vai levantar a mão para defender o próprio banco. Pelo contrário, acho que todo mundo aqui que é adulto, que viveu... talvez seja advogado. Talvez, né? Defendendo os clientes. Eu estou falando como consumidor. Todo mundo aqui... Todo mundo aqui que é adulto já teve aquela situação horrorosa de pegar o extrato, né, do banco, do cartão de crédito, e falar assim, pô, mas não é possível, isso aqui, essa cobrança é errada, isso aqui é indevido, né? E fazer aquela conta na cabeça. Você fala assim, pô, mas eu vou ter que ir na agência, procurar meu gerente, ou então ligar no call center, 20 minutos de musiquinha, passa para um, passa para outro, fala com um cara lá, coitado, sabe nem falar português direito, né, que não vai entender o que eu preciso, no meio da ligação vai cair. Aí você fala assim, pô, por causa de R$20, quer saber, não vale meu tempo. E, gente, isso é extorsão, né? Alguém que foi lá, pegou seu dinheiro e está torcendo para você não se dar o trabalho de pegar de volta, né? Então, a gente sempre foi muito revoltado com isso, né? Com a gente pagar um dos maiores juros do mundo, das maiores tarifas do mundo, e ter uma das piores experiências como consumidor do mundo, né? E não é possível que tecnologia, design, né? Tudo que de moderno que existe hoje não pudessem resolver esse problema. Então, a gente começou do zero mesmo. Essa é uma daquelas startups que às vezes a gente ouve falar, né, que começou numa garagem. Né? Assim, não foi numa garagem, a gente começou fazendo reunião em cafés, né, algumas no meu apartamento, né, sem dinheiro, sem CNPJ, sem funcionário, sem nada, mas com muita vontade de desafiar tudo isso que estava aí. E, muito rápido, a gente conseguiu criar o nosso primeiro produto, que foi o cartão de crédito, né? Foi como a gente começou. Esse ângulo muito estratégico, eu acho que, tanto do ponto de vista regulatório, era um pouco mais simples, naquela época, a gente emitir cartão de crédito, e também do ponto de vista do consumidor. Eu falo que, para uma empresa nova, começando no mercado, a relação de confiança que você precisa do consumidor, quando você está falando de crédito, versus esses neobanks, né, começaram com conta, com cartão de débito, ela é muito diferente. Porque no cartão de crédito quem está tomando risco somos nós, né? Então, se o cliente não gostar da gente, não quiser meu cartão, ele cancela, quebra, não me paga, né? O risco é nosso. Versus uma conta que você está pedindo que o cliente confie em você, né? Então, enfim, assim começamos, e o nosso primeiro produto é um cartão de crédito, né? Que a gente lançou oficialmente em setembro de 2014, então está fazendo mais ou menos 4 anos. Um cartão que funciona como os outros, teoricamente, né? Bandeira, chip, sem série ali, né? Digita senha e tal, mas que foi o primeiro precursor de um relacionamento 100% digital, né? Então, a gente já, em 2014, estava fazendo um fluxo ali que a gente chama de aquisição de cliente, né? Preenchimento da proposta, 100% digital, sem precisar de nenhum papel, sem precisar de assinatura e tal, né? Tudo feito por um aplicativo. E isso é engraçado, porque quando a gente começou, eu falava para o meu sócio, Davi, né, que é o nosso CEO, falava, olha, se prepara que a gente vai ter que gastar muito dinheiro em marketing, né, porque as pessoas odeiam cartão de crédito, né, odeiam banco. Eu falo que se os bancos são os vilões, o cartão de crédito é assim, a arma, a super arma, né, a estrela da morte do Darth Vader, entendeu? Porque, né, as pessoas já odeiam o cartão de crédito, aquele vilão, né, dos juros, da bola de neve e tal. E o que aconteceu foi o oposto. A gente se surpreendeu muito positivamente. Eu falava para o meu sócio, falava assim, entenda, ninguém acorda todo dia de manhã falando, nossa, o céu está azul, o sol está brilhando, os passarinhos cantam, e hoje eu vou pegar um cartão de crédito. Né? Não. Pelo contrário, não é que nem um iPhone, um carro. Né? As pessoas não têm prazer. E, muito rápido, quando as pessoas começaram a ver quão diferente era a experiência, a gente viu uma coisa que a gente nunca esperava, que eram as pessoas pedindo, por favor, pelo nosso cartão de crédito. Uma coisa maluca, né? A gente achava
que ia ser incrível, ia ser um tremendo sucesso se a gente, em 5 anos de operação, conseguisse ter 1 milhão de cartões de crédito, né? Era a escala no contexto de cartão de crédito. E a gente chegou em 1 milhão de clientes em 2 anos, né? Em 10 meses depois, a gente tinha 2 milhões. Em 6 meses depois, a gente tinha 3 milhões. Em 4 meses depois, a gente tinha 4 milhões. A gente já passou de 5 milhões. No fim do ano, a gente deve passar a Caixa Econômica já, talvez o Santander no volume de cartões de crédito ativos no Brasil, né? E tudo isso sem gastar dinheiro com marketing, o que é uma loucura, né? Enquanto está todo mundo aí, né, botando dinheiro. Você mede o quanto bom o produto é com a quantidade de dinheiro que você bota em marketing, né? Produto bom, você não precisa investir tanto para vender, né? E assim a gente começou. O crescimento, como eu comentei, foi muito rápido, muito em função de muitas funcionalidades inovadoras que a gente lançou. Então, assim, quando a gente começou, a gente já tinha coisas que eram inimagináveis para um grande banco, né? Então, assim, você entrar no aplicativo e você mesmo mexer no seu limite do cartão é algo que acho que explode a cabeça da turma lá, né? Porque você liga na central de atendimento, o atendente não consegue nem te dizer certinho quanto de limite você tem disponível, né? Que dirá ajustar. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo outras coisas. Então, uma das que eu tenho especialmente mais orgulho é uma funcionalidade que alguns de vocês não devem conhecer, então vou exemplificar aqui, que é a antecipação de parcelas do parcelado sem juros, né? Aqui no Brasil, a gente se viciou na história de parcelado sem juros. E aí você chega lá na loja para comprar, né, uma roupa e tal, e aí você pergunta, mas se eu pagar à vista, tem desconto? Aí o lojista fala, não, né? Mas você pode parcelar. E aí você se sente bem bobo, né? Bem otário se você não parcelar, né? Você fala, pô, né? Vou parcelar então, mas você não precisa parcelar, né? E aí você fica com aquele monte de penduricalho lá, daquelas monte de parcela, né, na sua fatura. E aí a gente inventou um negócio no Nubank que, se o cliente quiser, ele pode antecipar essas parcelas e a gente dá um desconto, né, proporcional Selic para o cliente, que é uma coisa, né, óbvia, né? O cliente está pagando mais cedo, a gente devolve um pouco de dinheiro no tempo para ele, né? E que é algo que, de novo, até hoje só a gente tem, né? Então, muito em função de várias funcionalidades inovadoras, aqui tem algumas, né? Então a gente deixa o cliente, a gente dá muita autonomia para o cliente se resolver sozinho. Eu falo que a gente desenha o produto para o cliente se virar. Então, se o cliente, por acaso, entra em contato com a gente está errado, né? Alguma coisa deu errado. Então, ou é um bug do ponto de vista de tecnologia, ou a comunicação não está clara. Então, a gente leva muito a sério esse relacionamento com o cliente. E, não à toa, a gente investe muito nesse time que interfaceia, né, com o cliente. Então, a nossa equipe hoje, a gente tem mais de 700 pessoas hoje que atendem clientes, que respondem chat, e-mail, Twitter, Facebook, telefone também. Todo mundo fez faculdade boa, todo mundo fala inglês. São pessoas assim no nível de sofisticação muito maior, porque o meu cliente ele não liga para perguntar, e aí, quanto que é o meu limite? Porque isso ele vê no aplicativo, né? Então, ele liga realmente quando ele tem uma demanda muito mais sofisticada. Bom, tudo isso para dizer que tudo que a gente fez no cartão credenciou a gente para fazer mais, né? Eu brinco que no primeiro dia que o primeiro cliente usou o cartão e viu o quão fácil, o quão melhor era, a gente já estava pedindo para a gente a conta, né? Porque é um outro ponto de dor muito grande do consumidor no Brasil. Mas a gente queria fazer menos, sempre quis, né? Fazer menos coisas, mas muito mais bem feitas. Então, a gente levou mais de 3 anos para colocar a conta na rua, né? Mas a gente colocou. Então, recentemente, bom, essa aqui é a curva do cartão, né? Comentei, a gente já está atendendo mais de 5 milhões de clientes, né? E no começo desse ano a gente lançou a NuConta, né? Que, para quem não conhece, é uma conta sem nenhuma tarifa de manutenção, de TED, de nada, né? Que o dinheiro automaticamente, quando você deposita, já está rendendo, né? E está rendendo 100% do CDI, que, para quem conhece e sabe, nem private bank, quando você bota muito dinheiro lá, não te paga isso com liquidez diária. Num investimento que é muito seguro, porque a gente está falando de uma conta de pagamento que a gente deixa 100% desse valor selicado, né, no Banco Central, comprado em títulos públicos. Então, é uma outra experiência de conta que inexiste no mercado brasileiro, né? E que a gente colocou na rua. A gente já tem mais de 2,5 milhões de contas abertas, quase 3 milhões de contas. A gente já é o maior banco digital do mundo, né, fora da Ásia. Então, fora os chineses, né, que é realmente difícil de competir. A turma lá, né, tem 1 bilhão de usuários. Então, é complicado. Então, a gente continua trabalhando na NuConta para melhorar cada vez mais esse produto, né? Hoje o cliente ele consegue fazer TED limitado, sem tarifa, pagar conta, mas tem muito mais coisas que a gente tem um time grande no Nubank hoje trabalhando. A NuConta é a nossa prioridade número 1, 2 e 3, a gente brinca, né? Porque a gente vê a NuConta como uma grande plataforma de acesso, né? A gente tem hoje quase 3 milhões de clientes na NuConta, mas a gente quer atender dezenas de milhões de clientes no Brasil.
Quanta gente no Brasil não tem acesso a serviços financeiros, né? E a partir do momento que essas pessoas têm Facebook, né, têm WhatsApp, têm um smartphone na mão, agora, o que impede essa pessoa que muitas vezes se sentia intimidada, tinha medo, né, de entrar numa agência bancária, ou tinha medo das tarifas, né, ou não tinha dinheiro para pagar aquele monte de tarifa e tal, de abrir agora uma conta que é de graça, que vai dar um rendimento digno para a pessoa, que vai permitir ela se incluir no sistema financeiro. Então, muito se fala sobre inclusão financeira, ficar fazendo cartilhazinha, né, de educação financeira. Isso aqui é inclusão financeira, né? É você dar realmente um produto na mão das pessoas que devolve para elas o controle do próprio dinheiro e dá para ela dignidade e autonomia para ser um cidadão do ponto de vista financeiro. Né? Então, essa no Conta, de novo, mais de 2,5 milhões de no Conta já abertas. E eu acho que, antes de fechar, eu só queria ressaltar muito o papel das autoridades reguladoras e de concorrência nessa nossa trajetória, né? Quando a gente começou, a gente não sabia o que esperar de ninguém, né? A gente não sabia se o cliente, de novo, né? Eu achava que os clientes, a gente ia ter que vender muito o nosso peixe. O que aconteceu é que o consumidor estava muito pronto para isso, né? Para uma alternativa, para finalmente ter uma alternativa, né? Porque a gente se sentia muito refém, né? Você brigava com o banco, você ia para onde? Para o outro, que era igual, né? Pior. Então, acho que o consumidor deu esse recado que estava muito pronto para isso. Os investidores também. A gente também não sabia, de novo, 5 anos atrás, ninguém não tinha história de fintech, né? Nem existia esse termo, tá? Ninguém falava disso, não. E a gente fez um trabalho muito grande de educar alguns dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de venture capital do mundo, né? Que o Nubank foi o primeiro investimento deles no Brasil. A gente foi lá explicar o que era o Brasil, o tamanho da oportunidade. Hoje, muitas dessas fintechs que a gente comentou aqui estão se beneficiando, que agora tem todo um ecossistema de venture capital, né, de investidores, que agora sabe do que se trata, o que é, conhece a oportunidade, conhece o Brasil, que a gente fez esse trabalho de educar. Então, fundos como Sequoia, Founders Fund, DST Global, né, vários desses, e agora Tencent, né, que é nosso investidor, pela primeira vez olharam para o Brasil de uma maneira estruturada. Agora, outro grande ponto de interrogação para a gente era o que o regulador ia achar dessa história toda, né? Claro que a gente, como uma startup, eu brinco, quando a gente começou, a turma olhava para o que a gente estava fazendo e falava assim, nossa, não é possível, esses caras devem estar quebrando um monte de regulação, não é possível que eles estão fazendo isso tudo, né? Certeza que eles estão descumprindo um monte de norma. Imagina, capaz, né? A gente estava com as normas do Banco Central embaixo do braço, fazendo tudo certinho ali, porque, justamente, a gente não podia cometer esse tipo de erro no começo, né? De jeito nenhum. Então, a gente foi super conservador do ponto de vista regulatório e o que a gente encontrou foi um regulador muito aberto à conversa, entendendo o fenômeno mundial que estava acontecendo, apreciativo do poder transformacional que a tecnologia pode ter nesse mercado, apreciativo da concorrência que precisa acontecer, né, e do quanto que a gente precisa reduzir essa concentração do mercado no Brasil. Então, assim, a gente encontrou nada além de um regulador super aberto e disposto a discutir, passar outras regulações. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? 12865, várias regulações novas agora, a gente estava comentando, sociedade de crédito digital, vários frameworks regulatórios novos estão beneficiando muitas dessas fintechs. Então, a gente nunca viu um Banco Central tão ativo, né, tão aberto a esse tipo de discussão na história, né? Então, foi uma surpresa muito grande e a gente se beneficiou muito de ter esse diálogo, né? Não necessariamente de flexibilizações que aconteceram para a gente, mas certamente da gente ter a possibilidade desse diálogo. E, da mesma maneira, a gente não esperava que a concorrência ia fazer a nossa vida fácil, né? A gente sabia que o que eles pudessem, né, não facilitar ia acontecer, mas a gente encontrou tantos obstáculos que, em algum momento, a gente precisou buscar o amparo do regulador em defesa da concorrência, né, do CAD. Então, a gente teve que abrir uma representação, porque a gente sentiu que o nosso consumidor estava sendo muito prejudicado por esse tipo de conduta. A gente ficou muito feliz de ver que o CAD ele viu, né, mérito para abrir um inquérito, né, para realmente investigar os pontos que a gente estava trazendo ali de condutas que realmente estavam prejudicando o setor e prejudicando principalmente os consumidores, né? Então, da mesma maneira, a gente ficou muito feliz de ver o quanto a autoridade está preocupada com os efeitos prejudiciais que isso tem para a sociedade, para a economia, para o consumidor, né? E, claro, para a concorrência. Então, definitivamente, papel super importante nesse desenvolvimento das fintechs no Brasil e, certamente, na história do Nubank. Então, só tenho aí a agradecer e a parabenizar tanto o Banco Central como o CAD pela conduta ao longo desse período aí da nossa história do Nubank. Então, essa é a minha introdução. Acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate depois. Certamente. Muito obrigado, Cristina. Já passo a palavra, então, ao Mardilson Fernandes Queiroz,
que é o regulador desse painel? Bom, primeiramente agradecer aqui o convite em nome do Banco Central, ao IBRAC, aos organizadores aqui. É um prazer compartilhar aqui dessa mesa. Bom, inovação, né, ele é um fenômeno essencial em qualquer segmento aí da economia, né? Quer seja para que as instituições mantenham um ambiente ou adquiram um ambiente competitivo e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico sustentável, né? E no mercado financeiro, especificamente falando, né, do qual eu posso falar, a inovação ela vem de várias formas. A Cristina aqui, da Nu Pagamentos, nos deu aqui o exemplo de novas instituições entrando no mercado financeiro, novos modelos de negócio, né, até a possibilidade de novos mercados e também possibilidade dessas inovações transformar, melhorar ou novas ferramentas de procedimentos dos modelos existentes, né? A Cristina aqui, ela acabou abordando parte desse exemplo aqui, de parte dessa forma de como a inovação ela pode adentrar no mercado financeiro. E isso, né, sem dúvida, ela ajuda tanto o ambiente competitivo, a uma alocação mais eficiente dos recursos de investimentos e também da população. Contudo, né, como tudo na vida, existe o outro lado da moeda, né? Ao mesmo tempo que ela traz benefícios sociais, ela pode trazer também novos riscos ou alavancar alguns riscos já existentes, quer seja advindo dos falhas de mercado, de externalidades negativas ou assimetrias de informação. Pode-se exacerbar algumas dessas falhas de mercado, quer seja no ambiente do sistema financeiro, né, movimentação de investimento, corrida bancária, dito, né, corrida bancária, que, na verdade, agora não só bancária, mas também corrida de instituições de pagamento. Corrida pagamentária. E isso, no mundo digital que nós estamos vivendo, né, isso acelera esses processos. Não estou querendo dizer que isso é impeditivo, né, mas é o outro lado da moeda que a gente tem que olhar. A própria questão da assimetria de informação, dependendo de como pode ser usada a digitalização dos processos e dos modelos de negócio, isso pode ser exacerbada, a assimetria de informação no mercado financeiro. Então, contudo, esse é um fenômeno, né, essa inovação digital, ele é um fenômeno socioeconômico. Ele veio e vem e vai evoluir, né, e o que nós temos que fazer é fazer o que é possível de melhor do âmbito do regulatório para que essa inovação chegue. O que se estabelecer é aquilo que é de mais benéfico para a sociedade, né, sem detrimento da estabilidade do sistema financeiro. E esse é o desafio nosso, lá dentro do Banco Central, de trabalhar essa dicotomia, né, encontrar o melhor equilíbrio entre essas duas vetores que pode advir da inovação. E, pensando nisso, né, o Banco Central, isso não é de hoje, né, o termo fintech, para nós, assim, não acrescentou em nada para nós. Eu, particularmente, nem gosto de usar muito o termo fintech, porque acaba jogando muita coisa no mesmo saco e sem dizer exatamente o que veio, o que quer fazer, o que veio, para que se quer, né? Mas toda a norma do Banco Central ela é atecnológica, né? Ela não é prescritiva em termos de que tecnologia ser utilizada. Podemos ter um emissor de moeda eletrônica lá no conta, usando blockchain, usando token digital, sem problema nenhum, né? Só não vamos chamar isso de moeda virtual, né? Não tem nada a ver, né? Moeda nós só temos uma, né? A não ser que a sociedade brasileira queira usar outra moeda, é uma decisão social, e é uma discussão filosófica, né? Aí a gente pode passar o dia todo aqui falando sobre moeda, o que é moeda. Mas
permitir, né, todo o processo de inovação, você tem o estágio de surgimento, difusão, crescimento e adoção e estabilidade dela, e manutenção. O Banco Central ele atuou na parte do surgimento, que é exemplo da Lei 12.865, isso lá desde 2012, o Banco Central, junto com o Ministério da Comunicação, trabalhando no desenvolvimento de uma lei que desse competência ao Banco Central para tratar do serviço de pagamento fora do âmbito do sistema financeiro, que até então nós só tínhamos a 45/95 da lei bancária, né, o que tolhia o alcance do Banco Central nesse segmento. E daí, outro exemplo aí de várias instituições de pagamento surgindo, né? Exemplo de surgimento também, recentemente, com a questão das ditas fintechs de crédito, né? Somos obrigados a usar esse nome assim, dado que é marketing, né? Mas são as empresas, né, que possibilitam empréstimo entre pessoas e também empresas especializadas em crédito com capital próprio, né? Inclusive, hoje nós já temos no Banco Central 6 pedidos lá em processo de autorização, tem um potencial de mais uns 20 pedidos aí a serem feitos lá dentro do Banco Central, né? Aí haja braço e perna, né? Não só para autorizar, mas para supervisionar, né? E o jogo vai começar agora, né? A partir do momento que a supervisão cai em campo, acho que a no pagamento deve estar passando por esse processo de supervisão agora, né? Uma vez que já foi autorizado, e aí é que o jogo vai começar, de fato, tá? Porque até então era norma, né? O processo de autorização, né? E aí vamos ver o que é que vai dar. Bom, essa é a questão do surgimento, né? Aí, quando o Banco Central ele permite, viabiliza essa questão de novos surgimentos, de novos agentes, você, obviamente, vai trazer um conflito com os incumbentes, né? Isso é natural, normal, faz parte do jogo, não é? Se fôssemos nós donos de instituições tradicionais, a gente iria agir, provavelmente, da mesma forma. Isso não é de se espantar, né? Cabe aí aos reguladores e o segmento antitrust aí de atuar, né? Não foi à toa que a Lei 12.865 ela preservou, né, a questão da concorrência, né, diferentemente da 45/95, é outra discussão e tal, preservou o CAD justamente porque se sabia de antemão que, a partir do momento que você abre as portas, né, vai gerar conflitos com quem já está aí, né? E a gente precisa de ajuda para isso, né? A gente não é ingênuo para saber que norma resolve tudo, né, nesse campo de conduta anticoncorrencial. E é um processo evolutivo. Ao mesmo tempo, o Banco Central, ele, não só no surgimento, mas para também atuar na questão de propiciar um ambiente de negócio, né, mais justo, né, para quem já está dentro e também para quem está entrando, né, nós temos trabalhado em várias frentes do processo de desmaterialização de títulos de crédito, tá? Títulos cambiais, que isso assim pode passar despercebido, assim, né, meio distante do que nós estamos falando aqui, mas isso tem uma pegada muito importante no doing business de crédito, tá, no Brasil, porque se você dá uma maior qualidade, maior segurança aos ativos financeiros que são utilizados como garantia nas operações do sistema financeiro, né, e que isso permite que aquele que detém aquele direito, aquele recebível, aquele título de crédito, que seja, né, de uma forma registrada, controlada, em que todos, com consentimento de quem detém a titularidade daquilo, pode ter acesso, né, e pode bidar, e pode fazer negócio com aquilo, né, você quebra algumas fricções desse mercado de crédito, né? Sendo mais concreto, né, a questão do duplicata, né, muito utilizado pelas pequenas e médias empresas. Recentemente, conseguimos aí, que o Congresso aprovasse o projeto de lei, tornando a duplicata um título de crédito escritural, né, e criando todo
uma forma de endosso eletrônico, tudo isso legalmente, juridicamente bem construído, e como o Banco Central já tinha trabalhado no ambiente de registro desses ativos financeiros, afastando o cartório da questão da constituição do ônus e gravame sobre esses ativos financeiros registrados, passando a ser de competência apenas das registradoras autorizadas pelo Banco Central, isso dá uma dinamicidade no processo de negociação desses ativos muito forte, né? Isso são pequenos exemplos, né, que a gente vem atuando como forma de criar um ambiente mais propício para a inovação poder fazer o seu papel de forma mais benéfica para a sociedade. Eu não vejo, não muito longe, boa parte desses ativos serem um token digital embarcado no blockchain, e eu não vou chamar isso de moeda virtual, porque não tem nada a ver, né? É simplesmente uma, digamos assim, uma economia tokenizada, né? O que isso muda, em termos do ativo em si, da emissão do ativo, em nada mais. O poder com que a digitalização permite a negociação, a transferência desses ativos, desses direitos, de uma forma muito mais dinâmica e segura. Bom, mas eu posso citar vários outros exemplos aqui, como, recentemente, por exemplo, a portabilidade de salário, né, que o Banco Central estabeleceu aí como obrigatório, né, que é uma forma de você fazer com que a economia popular que está no sistema financeiro ela não fique só concentrada naqueles que, de fato, detêm, por questão de um legado histórico nosso, uma questão mercadológica, maior poder de mercado, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando e dando incentivos para que os novos entrantes consigam, aí, de uma forma equilibrada, simétrica e justa, competir. E o que está por trás disso? No fundo, é você dar mais poder para o consumidor, né? É você dizer para ele, você é dono do seu dinheiro, né? Você é dono da sua informação. Aí vem outras questões que nós estamos trabalhando dentro de um projeto institucional dentro do Banco Central, projeto de inovações, que tem 3 vertentes lá dentro. Uma é o Open Bank, outra é o pagamento instantâneo, é um outro projeto que nós estamos tocando dentro do Banco Central, posso falar depois aqui. O Open Bank, o onboarding digital, que nós já temos isso, a norma já permite algumas questões de onboarding digital, que é relacionamento remoto e eletrônico na abertura de relacionamento e o tratamento do relacionamento entre as instituições e os clientes, né? Esse nome é onboarding digital. E também a questão do sandbox regulatório. Eu acredito que o Open Bank, né, esse é um processo, tá? Isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Estamos estudando dentro do Banco Central, já estamos conversando com o mercado, já estamos com assim, um escopo e uma forma de implementação na cabeça, né? Só não posso falar aqui, porque tem certas questões que a gente primeiro tem que amadurecer internamente para tornar para a sociedade pública. Mas por que o Banco Central vem estudando isso, né? O Open Bank, no caso. Porque o Banco Central entende, sim, primeiro que é uma tendência, tá? A Lei de Proteção de Dados que foi aprovada aí nos mostra isso. Segundo, que isso vem resolver muitas questões aí de concorrenciais, né? Competitividade no mercado, né? E eficiência do próprio sistema financeiro. No fundo, é o Banco Central ou incumbentes, vamos nos preparar, cara, vocês têm que se mexer. O mundo mudou, né? E vamos, então, trabalhar aqui nessa plataforma, vamos chamar aqui de Open Bank, né? É questão de tempo, né? Então, vamos fazer uma coisa que, no Brasil, isso seja benéfico para a sociedade. Isto é, vamos fazer do limão uma limonada que todos possam, né, beber dela. E, no fundo, isso se faz, resumindo, do Open Bank, é o compartilhamento de dados, todo tipo de dados, brutos, né? E também alguns serviços básicos das instituições financeiras
prover para a sociedade, né? Como, por exemplo, pagamentos. Então, o Open Banking ele vem atacar, padronizar por meio de interfaces eletrônicas aí de programação de aplicações, chamadas APIs, né? Criar um arcabouço padronizado para o mercado brasileiro. Isso é um estudo que nós está bem avançado. Eu acho que no próximo ano, de fato, o Banco Central já vai estar colocando em praça algumas consultas públicas em relação. E nessa mesma esteira vem a questão do pagamento instantâneo, né? Ele vem também para contestar esses modelos de negócios aí, né? A Cristina falou aqui do cartão de crédito. Eu nunca fui muito fã do cartão de crédito em si, socialmente falando, não o produto em si, mas o uso exacerbado dele, tá? Eu acho que isso não é benéfico socialmente. O uso exacerbado do cartão de crédito. Se você pega o uso de cartão de crédito no Brasil, ele é muito grande comparado com outras soluções. Por quê, né? Bom, aí tem vários motivos, várias razões, mas se você pegar qualquer país da OCDE e tal, você não vê essa realidade, né? Estados Unidos é um outro mundo, é um outro caso, né? Lá é consumo pelo consumo, lá é uma outra, é um caso à parte. Mas tirando os Estados Unidos, essa é uma tendência da diminuição, sim, do uso de cartão de crédito. Não dizendo que o produto é ruim, tem problemas, como tudo na vida tem problemas, mas, socialmente falando, ele não é a melhor forma de meio de pagamento, né? Eu acho que o pagamento instantâneo ele vem para dar uma balançada aí nesse mercado e tornar pagamento, de fato, o que ele tem que ser. O que é que ele tem que ser? Ele tem que ser um serviço acessório simples, fácil, conveniente, seguro, né, como tem que ser. E eu acho que o que está por trás do pagamento, o que está gerando os pagamentos, é o que é importante, tá? Que é o nosso dia a dia, né? O pagamento ele não tem que ser uma coisa que faça parte da minha decisão do dia a dia. Não, a minha decisão do dia a dia é comer, se locomover, né? É lazer, estudar, né? É isso, né? E pagamento ele é um serviço acessório para isso, né? Então ele tem que ser o mais simples possível e seguro. Bom, eu acho que eu já me delonguei demais aqui. Eu vou deixar aqui em aberto aqui para novas perguntas aí. Muito obrigado, Mardilson. Passo imediatamente a palavra a Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, que tratará dos aspectos concorrenciais do tema. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Fabi, o IBRAC também. É um prazer enorme estar aqui no dia de hoje com esse grupo de pessoas, né, do nosso antitruste, né? Então, aqui a gente tem a nata, né, do antitruste aqui no Brasil. Esse é um seminário que, de fato, é o maior seminário que a gente tem sobre o tema. Então, muito me dá essa alegria de estar aqui diante de pessoas como vocês e diante dessa mesa. Eu sou fã dessa moça que está aqui. E não é só porque ela é minha xará, porque ela é Cris Junqueira. Eu também tiraram o meu J. Hoje deviam ter posto o J aqui, Junqueira. Fazer a dupla Cris Junqueira. Minha xará, acho que é do Rio de Janeiro, pelo sotaque, né? Então temos mais uma coisa em comum. Não temos o nosso salário, né? Aí tem uma diferença grande, tá? O seu maior que o meu. Acho que não. Que, aliás, é uma das perguntas que eu tenho no final para você. Não do salário, mas do negócio do Nubank. Do negócio do Nubank. Não vou ser tão indiscreta, né, gente? A gente discute. Esse aqui é o meu? Não. Esse aqui... esse aqui tá, esse é o meu. Tá aqui. Então, gente, olha só. No dia de hoje, eu quero passar 4 mensagens aqui. Vou passar alguns slides aqui, a gente vai comentando ao longo da minha apresentação. Então, a primeira mensagem que eu quero mostrar a vocês ao longo da minha apresentação é que eu acho que nós temos aqui uma revolta, também uma coisa igual que temos aqui, uma revolta com relação a esse oligopólio bancário. E é verdade. A gente tem aqui 5 bancos com expressivo poder de mercado, e esse poder de mercado, eu tenho salientado que ele não é só um poder de mercado horizontal,
como normalmente a gente vê. Tem 85% dos ativos, dos depósitos. Não, é um poder de mercado que eu acho que vai além. Que eu acho que vai além. Tem um poder de mercado que diz respeito à concentração horizontal, vertical e conglomeral. São 3 tipos aí de poder que, unidos ali, aí a gente não consegue dizer, por exemplo, se a nossa taxa de juros, que é o segundo ponto, se o nosso spread bancário ele é tão alto, é devido ao poder de mercado. Tem diversos estudos, li lá o relatório econômico bancário do Banco Central, que mostra que não dá para você fazer uma linha direta entre concentração bancária e spreads elevados, só que, no fundo, e é isso que eu tenho falado com os meus colegas até do Banco Central, eu acho que, como esse poder de mercado ele não é só horizontal, então, dentro da equação lá da regressão, não adianta botar só um HHI, não adianta botar só um índice que vai tentar mensurar o poder de mercado horizontal, porque há poderes ali também verticais e conglomerais que não tem muito bem como você botar nessa equação. Então, continuo com a pergunta, né, porque eu acho que, de fato, não dá para você fazer uma correlação direta entre concentração bancária, nível de concentração bancária e taxas de juros elevadas ou spread elevado, mas acho que a pergunta é um pouco diferente. A pergunta é se o poder de mercado dos bancos, esse poder, de fato, pode explicar os spreads bancários. E aí, como responder isso? Aí tem meus colegas aí, Eduardo Pontual, Marcos Lima, todo mundo está aí, os econometristas estão aí para tentar descobrir isso. Mas essa que eu acho que é a pergunta mais importante, é saber como que esse poder de mercado holístico ele afeta aí as taxas de juros e os spreads no nosso país. A outra mensagem que eu queria colocar é que, de fato, eu acredito na desbancarização. E ela vai vir pelas fintechs. Né? Então, não tenho dúvida que essa desbancarização é um fenômeno mundial, já está acontecendo em todos os lugares, vai acontecer no Brasil. A minha única preocupação, que é isso que eu acho que é o meu número 4, que eu acho que tem falhas de mercado e o Estado precisa atuar, eu acho que o Estado ele tem que tentar promover que essa desbancarização ocorra o mais rápido possível, ou pelo menos não frear essa desbancarização. Porque essa desbancarização, provavelmente, ela não vai vir de novos bancos entrando no Brasil, tradicionais, como a gente está acostumado, ela vai vir de fintechs que vão atuar, porque como os bancos atuam em diversos mercados, né, o poder conglomeral, investimento aqui, seguros, cartão de crédito e outros mercados, eu acho que essa desbancarização ela vai acontecer pelas fintechs que vão entrar nos seus diversos mercadinhos, né? O mercado de cartão de crédito tem várias empresas entrando ali, né? No outro mercado de pagamentos tem outras empresas aqui, no de seguros vai ter outras empresas aqui. Então, é assim que eu acho que a gente vai evoluir. Aqui no Brasil, eu espero que a gente tenha essa evolução o quanto antes possível, e eu acho que isso, de fato, depende muito do nosso arcabouço regulatório e de como as autoridades, de fato, enxergam isso aqui. Então, as 3, se eu puder colocar aqui, tentar botar em 3 caixinhas, né, como é que eu acho que tanto o CAD, Banco Central e o Ministério da Fazenda, junto lá com a antiga SEAI, hoje em dia CEPRAC, podem atuar. O primeiro é agilizar e não atrasar esse processo de desbancarização, e aí a gente tem que realmente começar a repensar como que a gente está olhando os atos de concentração lá no CAD. Tá? Então, essa é uma primeira pergunta, né? A segunda pergunta fica sendo que eu acho que uma função também do Estado, para agir de maneira coordenada, é para tentar, de alguma maneira, diminuir esse poder de mercado de maneira horizontal, vertical e conglomeral. E aí eu acho que as 3 instituições, Ministério da Fazenda, acho que o João Manuel está fazendo um trabalho muito bem feito lá de tentar viabilizar cadastro positivo, né, de extrato imobiliário. Assim, tem várias coisas que estão sendo uma agenda lá do Ministério da Fazenda em prol a essa agenda de tentar diminuir esse poder aí de mercado holístico desses bancos aí, e tentar ver como é que a gente pode diminuir a taxa de juros da nossa economia. Né? E outro ponto seria atuar na forma do fundamento, né? De forma fundamentada na queda da taxa de juros, como, por exemplo, tem aí o cadastro positivo. Então, cadastro positivo, só para vocês terem uma ideia, só para fazer um breve parêntese aqui, que eu apoio essa ideia do cadastro positivo,
e ela está num PL ainda lá no Senado, então está no Congresso. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse eixo horizontal é o intervalo de abrangência dos birros de crédito. No Brasil, nossa abrangência é muito pequena, então a gente está lá no comecinho. Sei lá, o nosso é 5%. Tá? Então, a nível mundial, isso aqui é fonte do Banco Mundial aqui, quanto menor for a abrangência dos birros de crédito na nossa economia, maior vai ser o nosso spread bancário. Isso aqui é uma evidência internacional. Quanto maior é que a abrangência, menor é o spread internacional. Então, uma das formas que a gente pode imaginar, pode pensar, para diminuir a nossa taxa de juros de maneira sustentável, é justamente dar garantias, né? Diminuir as assimetrias de informação. E o cadastro positivo, da forma com que está lá, no formato de opt-out, justamente tem essa ideia. No CAD, eu estava olhando as estatísticas, em termos de atos de concentração, nós tivemos aí muitos atos de concentração. Nós tivemos muitos atos de concentração e que são poucos relevantes, tá? Muito poucos relevantes, e a gente tem poucos processos administrativos e todos são relevantes. Então, num período aí de 5 anos, nós tivemos atos de concentração ao redor de 100 atos de concentração, muito poucos relevantes. Agora, nos processos administrativos, ela acaba de colocar um aí, mencionar um, nós temos em 5 anos 12 processos, e todos eles são muito relevantes, a grande maioria no mercado de cartão de crédito, inclusive. Aí a grande pergunta para a gente, né, para nós aqui que trabalhamos com antitruste, o nosso GH, ele está pronto para responder algumas perguntas dessa que eu estou chamando de quarta revolução industrial? Não sei, tá? Não sei. Não foi. Quando eu fui analisar Itaú, essa última Itaú com XP, Itaú com XP, perdi. Quando eu fui analisar lá Itaú com XP, a minha cabeça ela não funcionou tanto olhando o mercado relevante dimensão produto, porque os produtos financeiros eles mudam demais, né? Não é como, por exemplo, um produto que a gente está acostumado como uma empresa que faz copo, ou uma empresa que faz xícara, uma empresa que faz... Não são bens dessa natureza, são produtos financeiros que hoje tem, amanhã não tem. Que hoje são criados, então, olhar da maneira com que a gente vê no nosso guia, talvez não seja a melhor forma. Então, por isso, cada ato de concentração que teve lá, eu tentei olhar de alguma outra forma. Então, por exemplo, quando teve lá a joint venture Mastercard com Itaú, para mim, ali foi uma maneira do Itaú se solidificar na verticalização do mercado de cartão de crédito, na briga que ele tem grande com o Bradesco, Banco do Brasil e Cielo. Tá? Quando você teve lá o Bradesco adquirindo o HSBC, para mim ali foi porque o Bradesco queria brigar com o Itaú com os clientes personalité. Então, é um nicho de mercado que eles estavam brigando ali. Tá? Tanto é que nos ativos sob gestão, o Bradesco era em 3º lugar e passou a ser em 2º lugar. Quando você vai ver o Itaú comprando lá parte do Citi, ele, no fundo, aquela é uma operação muito pequena para o Itaú. Pro Itaú. Ela representa 1% da operação que foi feita do Bradesco. Ela é muito pequena. Mas por que ele fez isso, no meu ver? Para evitar que algum outro concorrente comprasse essa parte. Quando você tem lá o GIC é uma joint venture que a gente tem que... Aí o regulador, eu não sei se o regulador regula a parte de birro de crédito, mas eu vou falar... Isso, para mim, é uma grande preocupação que eu tenho, porque a gente tem aí uma joint venture dos 5 maiores bancos que eles vão ter o acesso aos dados de todos os brasileiros, pessoas jurídicas e físicas, são 85% que eles têm, né, conjuntamente. Né? Então, se hoje a gente está na área da informação, se hoje dados é uma coisa importante, né, qual é o poder de mercado que esses bancos todos não vão ter em ter o acesso conjunto dos dados de praticamente todos os brasileiros? Então, isso aí me assusta um pouco. Esse birro de crédito é um pouco que ainda para mim, uma coisa meio cinza. A operação Bovespa-CETIP, para mim, é claro, a eliminação do concorrente potencial e fechamento de mercado. Então, assim, o que eu quero dizer é que cada operação tem
uma explicação, e eu acho que talvez o guia, ele não, se a gente olhar muito só as coisinhas do guia, talvez a gente não consiga olhar para essas, para o objetivo realmente que levou aquela empresa a comprar outra, ou se fundir, ou fazer a joint venture. E o XP é a eliminação do Maverick, para mim, da fintech, que é a compra de clientes. A XP é muito pequenininha e, de fato, seria uma operação que, se fosse num mercado normal, né, que a gente está acostumado aí, de bens e serviços, a gente passaria ali, né, rito sumário, eu acho, passa por menos de 30 dias já está aprovado. Mas é uma operação muito, muito, para mim, preocupante também, porque a gente está eliminando, a gente acabou de eliminar o Maverick, né, a fintech Maverick desse setor, né, de investimentos. Então, as fintechs, para mim, têm sido realmente entes, né, agentes econômicos importantíssimos ali para para que está trazendo a desbancarização, né? Aí tem alguns trabalhos que mostram, inclusive, que esse poder, o Clênio do INSPER, ele tem vários trabalhos em que ele mostra que a taxa de juros poderia ter caído mais caso nós tivéssemos um mercado menos concentrado, tá? Então, por mais que o Banco Central tenha emitido lá no seu relatório e tem trabalhos acadêmicos, o IBRE também, não conseguindo mostrar uma relação direta de concentração bancária para spread bancário, há outras evidências que mostram que sim, a taxa de juros teria caído mais caso nós não tivéssemos um mercado tão concentrado. Aqui é um voto do conselheiro João Paulo, no voto dele de Bradesco e HSBC, em que ele mostra que, dentro dos mercados que ele identificou, tem lá cartão de crédito, um pouco só colocando que existe aí, de novo, o poder conglomeral que os bancos vão só aumentando, né? E, de novo, aí a minha preocupação com a JIC, porque a JIC, para mim, ela representa uma verticalização, porque é ele que vai te dar a nota de crédito e ele também te dá o crédito, né? É uma concentração conglomeral, horizontal e com possibilidade de fechamento de mercado, Serasa, SPC, e mais o domínio dos dados. Então, essa operação JIC aí, eu não sei qual é o regulador que vai olhar isso, mas precisa ter algum regulador aí, porque isso aí tem a ver com todos os brasileiros, né? Isso é uma joint venture com os 5 maiores bancos. Bom, só para a gente olhar aqui um pouco a minha revolta junto com a minha xará, Cris Junqueira, aqui, sobre a concentração desses oligopólios. Isso aqui é um oligopólio grande. Então, o mercado bancário ele veio se concentrando muito nos últimos 13 anos. A gente tinha 10 bancos relevantes no passado e hoje a gente tem ao redor de 5, numa concentração que saiu de 60% para 85%. Tá? Aí, na primeira tabelinha, dados lá do BIS, eu sei que no relatório do Banco Central está um pouquinho diferente, mas esses são os dados que eu peguei também aí do voto do conselheiro João Paulo. A gente está em 4º lugar como país mais concentrado, e aí, quando você pega cada país, né, pega esses 4 primeiros, que ali acho que é Japão, Espanha, Canadá e Brasil, né? Se você coloca isso com a dimensão territorial, né, aí você exclui dessa leva Japão e Espanha e diz, olha, Canadá e Brasil continuam como outliers aqui, como mercados muito concentrados. Tá? Aí, e tem ali também o nosso baixo índice de satisfação do cliente aqui no Brasil, tá? Comparativamente com o mundo. Aí eu estou lendo lá o relatório do Banco Central, que eu achei excelente o relatório do Banco Central, e que mostra, que foi uma coisa curiosa, um aprendizado que eu tive aí, de que a participação das cooperativas tem aumentado muito, né? Então, de fato, no que toca a pessoa jurídica, as cooperativas também podem passar a ter, já estão tendo um pouquinho, mas podem passar a ter mais, podem estar trazendo, né, passando a ter um papel mais relevante no tocante a trazer mais competição para dar o crédito ao consumidor final, né? E, além disso, a participação das fintechs, que realmente tem tido um crescimento muito grande. Ali, de acordo com o Banco Central, lá em 2017, nós temos 332 empresas atuantes no Brasil, e já fiquei sabendo que agora, dos dados mais recentes, ao redor de 400 já. Então, assim, realmente o crescimento tem sido muito grande em vários segmentos. Até aqui eu fiz uma nota aqui que eu achei interessante, que no que você apresentou, você tinha posto lá que das maiores fintechs, ali, o maior grupo, né, era pagamentos e remessas. Né? Remessas, o pessoal está
mandando dinheiro lá para fora. Por quê? Temos eleições aí, está todo mundo com medo ou não? Eu achei curioso o número das fintechs, né? Até ali, pagamentos e remessas. Mas, então, o Banco Central ele tem a sua definição do que é fintech, mas o que eu acho interessante que eles comentaram ali é que, olha só o que está escrito ali, né? Isso aí é do Banco Central. Os estudos empíricos mostram que mercados financeiros desenvolvidos, com menor restrição à entrada a novas instituições e ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, podem ser competitivos, mesmo apresentando altos níveis de concentração. Então, se a gente olhar para a nossa economia, que ela é muito concentrada, o que a gente espera, talvez, do Banco Central, e vai ser um aprimoramento, acho que contínuo do Banco Central, como ele já vem fazendo aí, desde 2013, pelo menos, eu tenho acompanhado isso, que, de fato, é um desafio para o Banco Central você tirar e colocar regulações para não deixar esse mercado se desenvolver. Porque, muitas vezes, a existência de uma regulação você pode frear o desenvolvimento de um certo mercado. Então, eu acho que o regulador, eu acho que o Banco Central, que sempre, até muito recentemente, sempre teve o papel da autoridade monetária que fixa lá a Selic, que é a taxa de juros da nossa economia, ela está agora tendo um papel de regulador, realmente, de todos esses mercados, de uma maneira muito mais expressiva. Então, a partir de 2013, quando passou a regular o mercado de cartão de crédito, foi aí que a gente começou a ver entradas, né, na parte dos credenciamentos, dos facilitadores. Então, de fato, eu acho que é um desafio muito grande para o Banco Central ficar de olho de que precisa tanto tirar algumas regulações e colocar outras, né, para, de fato, trazer o que a gente acha que vai acontecer, que é a desbancarização no Brasil, mas vinda por essas fintechs. Aí, dentro do relatório do Banco Central, o tal do famoso índice de Lerner lá, mostra que a ideia é que, quanto mais para baixo tiver, melhor, tá? Mais competição vai ter. E aí, o índice de Lerner ele sugere que houve um aumento no grau de concorrência. Apesar de a gente ter aumentado o grau de concentração na economia, segundo o relatório do Banco Central, aumentou aí um grau de concorrência, porque a gente saiu de um índice de Lerner de 0,85 para um 0,65 no que toca ao sistema bancário, tá? E também você pode olhar que assim, o Brasil acho que também não deve estar muito mal na fita. Quando você vê aquele primeiro gráfico aqui, a gente vê que aqui é a margem líquida de juros, tá? E aí esse aqui é o Brasil e aqui está lá outros países no mundo. E a gente não estaria tão ruim assim, porque a gente deu uma queda, isso na margem líquida de juros. E olhando também o ROE, que aqui não está aparecendo, mas é o retorno sobre o patrimônio, que é uma forma de você medir a rentabilidade da empresa, o Brasil aqui está com 14%, tem países aqui piores que o Brasil com relação a isso, tá? Quer dizer, o Brasil não é um país, os bancos não são, não estão assim, aqueles bancos que, por ter um mercado muito concentrado, têm a maior lucratividade do mundo, tá? É isso que está dizendo isso aqui. Mas, por outro lado, mesmo a gente tendo na nossa economia, que tem o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú, são várias, e essa linha preta seria a mediana de todos os bancos. A gente tem tido uma queda, mas, de novo, a gente está aqui ao redor de 14%. Então, o ROE da economia brasileira, dos 5 maiores bancos, ele continua sendo alto. Ele caiu, tá? Ele caiu, acho que a gente teve alguma concorrência vindo de fintechs, de cooperativas, mas continua bem alto, tá? E aí a gente mostra aqui, também tudo do Banco Central, mostrando aqui que o lucro líquido, na verdade, teve uma subida expressiva nesses últimos anos aqui, né? A gente está em 2016 e 2017. Né? E, além disso, se a gente pegar o ROE dos maiores bancos e, comparativamente com outros países de renda média baixa, renda média alta e países de renda alta, o Brasil tem um dever de casa a ser feito, sim. Tá? Então, tem indicadores que mostram que o Brasil não está tão mal na fita. Mas tem outros indicadores que mostram, sim, estamos mal na fita. O Brasil, está aqui, o Brasil, de fato, tem uma rentabilidade muito acima da de outros países. E, quando a gente vai para o nosso spread bancário, aí a gente leva um susto. Quando a gente vai para o spread bancário, acontece o seguinte, esse vermelhinho são os países da OCDE, não chegam nem a 10%.
pretinho, não chega nem a 5%, é o spread bancário dos países de renda média e baixa. O Brasil tem um spread, hoje em dia, de 20%, sendo que já chegou aqui, ó, já chegou aqui a mais de... Aqui é o 40%, aqui é 30%, aqui é 20%. Né? Isso aqui tudo está acima de 30%, 35%, aqui, ó, 40%. Então, assim, nós já tivemos spreads bancários altíssimos e continuamos a ter, porque temos ele a 20%. Nossa taxa de juros Selic, que é a taxa de juros nominal da economia, está em 6%, mais ou menos, 6,5%, e a gente tem aqui uma taxa média de juros ao redor de 26%, no que dá para a gente um spread bancário de 20%. Ou seja, é um spread alto, tá? É um spread alto. Então, eu entendo até, eu estava conversando até com os colegas do Banco Central, mas alguns bancos, os bancos menores, não têm, a lucratividade não está tão alta, etc. Mas, se a gente pegar os 5 maiores bancos da economia, a gente continua tendo isso, verificando que, além do spread alto, a gente tem o ROI alto, a gente tem, de fato, indicadores financeiros mostrando que há uma rentabilidade alta dos bancos, sim. Né? E, além do que, eles são super resilientes à crise, né? Aos choques da crise. E aí, curiosamente, também, dentro do relatório, o que a gente pode notar é que, muito embora a gente tenha aí as cooperativas crescendo e as fintechs crescendo, elas ainda representam muito pouco no todo. Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente nota que, para pessoas físicas, aqui está o Santander, aqui estão os 4 bancos, Caixa, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Aqui estão as cooperativas. Olha, elas cresceram, mas representam muito pouco. Aqui são 82% que está aqui. Aí, se a gente vai lá para a pessoa jurídica, a gente inclui o BNDES, que é o primeiro, continuam os 4 bancos, e as cooperativas estão aqui. E imagino que isso aqui sejam as fintechs. Quer dizer, as fintechs ainda representam muito pouco. Estão crescendo, esse trabalho que a Cris está fazendo é maravilhoso. Outras fintechs, temos 400 fintechs no Brasil, mas acho que a gente precisa botar aí para 4.000, 40.000, a gente precisa de números muito maiores para poder a gente ver algum efeito quando a gente vai olhar, sair da figura micro e olhar para a figura macro. Né? E pior, quando a gente vai olhar aqui o índice de concentração pelo HGI e pelo C5, também pelo relatório do Banco Central, a gente está num HGI que está perto a 0,18, que é onde a gente tem uma concentração expressiva, com um C5 também ali entre 85% e 86%. Né? Em favor aí dessa discussão, existe, por isso a agenda do Ministério da Fazenda é importantíssima para tentar baixar de forma sustentável a taxa de juros da nossa economia. Uma explicação é dada por que o nosso spread é tão alto, é pela inadimplência. Então, a nossa inadimplência aqui, ela representa isso aqui tudo. Tá? Então, dentro do... Você pega lá o spread bancário, né, o que é o spread bancário? O banco toma um dinheiro e ele empresta para o consumidor final. Né? Então, ele ganha nisso. Esse é o spread, né? É a taxa de captação com aquela taxa que ela está dando ali, né, emprestando para o consumidor. Então, dentro desse spread, a pergunta é, será que isso tudo é lucro do banco? Será que é muito lucro que ele tem? Aí, em benefício aos bancos, o que eles dizem assim, olha, não é bem assim. A gente tem uma inadimplência muito alta. Tá? Então, essa inadimplência, tá? E ela realmente, no Banco Central, lá no relatório, é possível notar que ela representa muita coisa. Então, a agenda que tem o Ministério da Fazenda lá, de tentar botar cadastro positivo, tentar dar garantias a qualquer tipo de crédito, isso qual é o objetivo final? Para diminuir esse grau de inadimplência. Portanto, já acabando aqui, que eu acho que já acabei aqui, então, minhas mensagens finais são a que eu tinha falado no começo. Primeiro, o poder de mercado dos bancos continua elevado. As taxas de juros da nossa economia, o spread bancário, podem sim ser um reflexo desse poder de mercado holístico. Eu sei que quando vai fazer uma relação entre concentração bancária e spread, a gente não tem uma relação tão clara, mas eu ainda acho que essas elevadas taxas aí podem refletir esse exacerbado poder de mercado. Acho que as fintechs têm promovido aí uma desbancarização não antes vista no mundo e aqui no Brasil, e que eu acho que as nossas
instituições, o Estado, que tem que trabalhar, sempre falo isso, né? Quanto mais o Estado trabalhar de maneira conjunta, Banco Central e CAD, CAD com as agências reguladoras, agora com a questão da Lava Jato, aí TCU, AGU, CAD e as instituições financeiras, todo mundo que está lá, né, envolvido nas questões de leniência, quanto mais o Estado trabalhar junto para tirar as pedras do caminho do setor privado, melhor, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o Banco Central e o CAD têm feito um excelente trabalho. Eu acho que sempre fizeram, na verdade, só que está ficando cada vez mais formalizada essa relação, e ela tem sido muito benéfica para o setor privado, porque, muitas vezes, o CAD vai lá, num processo administrativo, faz um TCC para acessar a conduta, e, enquanto isso, o Banco Central está lá e tentando pensar numa medida estrutural mais sólida para poder aplicar, dado que, no CAD, é uma medida de curto prazo, porque o acordo acaba, o TCC acaba, né? Ele não é infinito, então ele acaba um período, e aí entra o regulador. Então, acho que essa harmonia que está tendo o CAD e o Banco Central está sendo muito, muito boa. Então, assim, até agora, em nome do CAD, agradeço ao Banco Central por essa harmonia, porque eu acho que está sendo muito, muito interessante para a sociedade. Aí, falando até como consumidora brasileira. Assim, é muito bom, né, ver como brasileiro, como cidadão, ver o Estado, de fato, unido, trabalhando para a sociedade, porque, no fundo, é isso, né? Eu sou, hoje, servidora pública. Isso quer dizer que eu tenho que fazer uma accountability com vocês aqui. Vocês pagam o meu salário, vocês estão aqui. Então, o Estado, né, quem trabalha no Estado precisa ter essa ideia de que está trabalhando para a sociedade, né? Então, acho que nessa vertente é que eu acho que o CAD e o Banco Central estão de parabéns aí nisso. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira. E agora abrimos para os questionamentos. Agora, ficamos curiosos com a pergunta que a senhora tem para a Cristina Junqueira. Então, eu inicio essa fase de questões pedindo que a senhora faça a sua pergunta. Não, bom, antes de tudo, eu não sabia da antecipação de parcelado e amei. É demais, né? Amei. Não. Mas eu tenho uma crítica. Não tem débito automático. Tem que ter. Isso está na representação do CAD. É o principal tema. Olha, então, eu, como consumidora... Essential Facility. Olha só, isso aí. Os nossos clientes foram privados do direito deles, da informação deles e do direito deles de escolher como eles pagam pela fatura, por condutas anticompetitivas. Então, está tudo lá bem evidenciado. Então está no meu colo, no meu não, da SG. Está na SG, isso eu nem sei. Está rolando, estão lá investigando. Está interessante, porque isso realmente é um problema para o consumidor. Eu sei que eu tenho cartão. A gente ouve isso do cliente. Eu já ouvi de cliente falando assim, eu cancelei o cartão porque eu não queria ficar preocupado se eu esquecer. Isso. Tal. Então, é uma questão real, está lá na representação. Isso. Bom, dito isso, então, uma pergunta que eu queria saber, assim, né, como curiosa, que eu imagino que você teve, assim, vários desafios, né? Desafios na hora que vocês começaram e desafios agora. E desafios também que eu imagino também, assim, além desse conjunto de desafios, tem um que eu acho que é o regulatório, né? Que quando vocês entraram, provavelmente existia ali uma incerteza de que regras vocês... enfim, se vocês estavam violando algum tipo de regra, e se isso agora, eu imagino que tenha melhorado, obviamente, porque tem um aprendizado do Banco Central com relação a isso, mas quais foram os grandes desafios naquele momento e agora? E mais uma outra pergunta, que aí tem a ver com o negócio em si, que é a tal da pergunta que você está curioso, mas também é uma besteira, mas é o seguinte, várias startups, quando começam, elas começam no prejuízo, elas começam não ganhando dinheiro. E, às vezes, passam um bom tempo sem ganhar dinheiro porque estão tentando se viabilizar, né? Tentando fazer com que as pessoas entendam que ela existe, né? E que ela pode ser uma alternativa para o que ela está fazendo. Startup em tudo, né? E aí, então, falando especificamente do Nubank, o modelo que vocês criaram, como é que foi? Vocês tiveram esse período, de fato, como mostram algumas startups a nível internacional, que não ganharam dinheiro e agora estão ganhando, já que a evolução que você teve foi tão rápida, né, que você falou que você tinha um prognóstico de 5 anos, e agora, em 2 anos, já conseguiu a meta de 5 anos.
Então, fica aí essas duas... Eu também tinha pergunta para o Banco Central, posso? Não, mas vamos fazer que o painel é a Cristiane para fazer umas perguntas. Então. Para todo mundo. Então, deixa eu fazer logo a pergunta para o Banco Central, para o meu colega, que é com relação a vários bancos, eles comentam que há uma regulação excessiva e que, por isso, é que eles não conseguem competir, que eles são muito, como se diz, tem uma caixa muito rígida com relação a eles. A pergunta que eu faço é: você concorda com isso ou não? E se sim, se tem alguma ideia, se vai ter alguma flexibilização e qual seria exatamente o tipo de regulação que eles estão falando que tem que é tão rigorosa assim, que eles não... Tem um acordo de Basileia, que eu imagino que possa ser um empecilho, mas tem, talvez, algumas outras regulações. Então, essa seria essa pergunta. Não, está ótimo. Deixa eu começar endereçando as duas. Então, assim, falando um pouquinho dos desafios regulatórios, quando a gente começou e hoje, né? Quando a gente começou, de fato, o framework não era tão claro, né? Então, como eu falei, no pagamento é uma instituição de pagamentos, que é um framework que não existia quando a gente fundou a empresa. Então, a gente abriu uma SA na época. Por outro lado, não é que tinha tanta incerteza. Então, assim, uma coisa era clara: dentro de cartão de crédito, a gente não podia financiar o nosso cliente. Então, desde o começo, a gente opera com um arranjo que é muito comum no sistema financeiro, há anos, há décadas até, que é o uso de cláusula mandato, né? Então, assim, a gente adquiria o cliente para o emissor de cartão de crédito, mas, a partir do momento que aquele cliente precisava de um financiamento, entrava no rotativo, entrava em atraso, a gente ia, em nome do cliente, através da cláusula mandato, buscava um financiamento no mercado para eles. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente teve no começo foi, sendo uma startup, sendo uma empresa no começo, conseguir parceiros que topassem ser os mandatários aí da concessão desse crédito. Mas não era uma questão de incerteza, era uma questão de conseguir esse tipo de parceria operacional, né? Então, assim, começamos, a gente conseguiu. Eu acho que relevante aqui para essa nossa discussão, muito pior, eu acho, do que essa questão da cláusula mandato. Para a gente era uma dificuldade que, para você operar em cartão de crédito, você precisa fazer a liquidação dos pagamentos na CIP, que é o quê? Controlada dos bancos, né? Então, você comentou do GIC, assim, eu compartilho muito a sua preocupação, porque o histórico dos bancos se unindo para ver em algum outro elo da cadeia, né, no sentido de verticalização, para algo que deveria ser um serviço para a indústria, é muito ruim. Porque, a partir do momento que a gente precisou de um banco liquidante para liquidar na CIP, ninguém queria prestar esse serviço, né? Então, óbvio, imagina um mercado que, para a gente operar e concorrer com o cara, ele precisa autorizar, ele precisa me prestar um serviço para eu concorrer com ele. Então, muito difícil, né? Eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades no começo. Hoje, eu acho que, como a gente comentou, o framework evoluiu muito, várias dessas barreiras de entrada estão mais claras, né? Hoje, a gente também, com o nosso crescimento, com o nosso tamanho e com outras autorizações que a gente conseguiu do Banco Central, a conta de pagamento hoje ela pode estar integrada direto na CIP. Então, enfim, tem algumas evoluções ali que aconteceram que são muito importantes para o mercado e várias outras que ainda poderiam acontecer e flexibilizar e reduzir, de fato, as barreiras que existem, né? Falando do nosso modelo de negócio, que foi a sua segunda pergunta, o Nubank, assim, só para separar, uma coisa é uma startup começar tendo prejuízo, porque ainda está numa fase que o custo fixo é muito maior do que as receitas que estão entrando, das startups que não têm modelo de negócio. São duas coisas diferentes. Então, assim, vamos pensar num WhatsApp que cresceu, foi vendido por bilhões, né, 19 bilhões de dólares para o Facebook, alguns anos atrás, e não tinha modelo de negócio, não tinha receita, né? Então, isso é não ter modelo de negócio. O Nubank começou, como várias startups, tendo prejuízo operacional, porque o custo fixo era alto para você desenvolver toda a tecnologia, etc., mas não necessariamente sem modelo de negócio. O modelo de negócio estava claro, cartão de crédito. Quais são as receitas de cartão de crédito? Principalmente o intercâmbio, né? A receita do intercâmbio, que é um pequeno percentual de todas as transações que circulam no cartão de crédito que vão para o emissor. Então, quando o lojista lá está pagando um MDR, né? Que é a rede, Cielo, adquirente, o credenciador, cobra, um pedacinho daquilo vai na cadeia para o emissor, né? Então, essa é a nossa principal receita, mas também um pedaço desse financiamento, por exemplo, que a gente originou com a ajuda de um mandatário, né, de uma instituição financeira, um pedaço desses juros a gente também recebe, né? E, no nosso caso, enfim, agora a gente tem um programa de rewards, né, de fidelidade, que tem uma tarifa, mas a gente não tinha nem receita de tarifa. Então, o Nubank ele sempre teve um modelo de negócio muito claro, né?
E a gente só não deu lucro ainda por uma questão de crescimento, né? A gente está gerando caixa operacional desde o ano passado. Então, assim, quando você não considera, estou falando de fluxo de caixa, quando você não considera PDD, né, todas as despesas que não são caixa, a gente já está gerando caixa, mas lucro, né, na última linha ali, net income, né, ainda não, mas por uma questão de crescimento. Então, assim, algumas das simulações que a gente fez foi, se no fim de 2017 a gente tivesse parado e não crescesse mais a operação, não colocasse cliente novo para dentro, a gente, esse ano, já daria lucro líquido operacional de maneira muito clara. Então, é uma distinção ali mera entre não ter modelo de negócio, que a gente sempre teve, mas uma curva natural de crescimento operacional. E o regulador conhece bem isso, porque, assim, na qualidade de autorizar novas instituições financeiras, eles estão muito acostumados com um plano de negócio ali, que tem uma fase de investimento no começo, à medida que você está contratando equipe, construindo sistemas, fazendo todos esses investimentos, até você conseguir adquirir clientes e esses clientes maturarem a ponto de gerarem uma receita operacional suficiente para pagar os custos da operação. Então, um modelo muito, muito normal. Tá? Cristina, a Cristiane já fez um questionamento ao Mardilson. Você teria também algum questionamento a ele? Eu acho que, crescendo aqui, adicionando um pouco no questionamento que a Cristiane fez, eu acho que eu sou sempre muito curiosa de entender como que o Banco Central está vendo, porque eu respeito super, gente, a prudência em primeiro lugar, né? Eu acho que o Brasil é um exemplo de uma economia que passou por quantas crises aí, sem falar da nossa última, aí, né? A pior recessão que a gente teve, e a gente não teve problema de solvência no sistema financeiro, né? Então, enfim, é muito fácil a gente falar, nossa, tem que melhorar muito, mas calma, né? A gente tinha problemas maiores antes, né? Então, está certo. Agora, falando da fase de futuro, né? Falando do momento do país agora, que a gente tem uma Selic, eu achei que eu não ia viver para ver, né? O patamar de taxa de juros que a gente tem, o nível de solvência que a gente tem no sistema financeiro e tal. Acho que, pensando em futuro, eu tenho muita curiosidade de como que o Banco Central está pensando. Também não gosto de usar muito a palavra fintech, né? Acho que, mas no uso de tecnologia, na democratização do acesso a serviços financeiros, que é algo que sempre me incomodou muito, né? Hoje a gente tem no Brasil 60 milhões de brasileiros excluídos do sistema financeiro, né? Que não tem nenhum acesso a produto financeiro, que não tem o mínimo de dignidade, né? De ter o seu dinheiro seguro, né? Para fazer um pagamento, para ter um rendimento. Então, um pouco de como que está evoluindo a cabeça do regulador no uso de tecnologia para essa democratização aí do acesso ao sistema financeiro nacional. Mardilson, eu também vou aproveitar e fazer um questionamento. Sim, né? Você já tem 3 perguntas. No exterior se discute muito, por exemplo, Reino Unido e Portugal, a criação de sandbox regulatórios como uma forma de você criar um ambiente seguro para desenvolver as fintechs. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Tá ok. Poxa, eu vou pedir licença aqui. Para sair rapidinho. Estão me chamando, né? Estão me chamando. Mas, bom, com relação à pergunta Cristina Cádio, a Cristina, no Pagamentos, me deu o gancho e praticamente já respondeu. Tá? E aí, por último, eu fecho aí com a sua pergunta aí. Bom, a história de regulação... Bom, primeiro que todo mercado regulado, né, e o sistema financeiro, ele eu diria, um dos mercados mais regulados no mundo todo, né, por várias razões, que eu acho que não cabe aqui a gente discutir as razões. Como todo mercado regulado, a regulação, claro, óbvio, ela traz um custo de observância. Ela ali já é um baseline ali, mínimo de entrada para aquele mercado. Isso é dado, isso, né, é óbvio, né? A questão é o quanto que isso está exagerado ou não. Aí, essa questão de exagerado ou não, ela é cíclica. É cíclica por um fenômeno econômico. Nos momentos de crise, o exposto ao momento de crise, a regulação aperta, a barra sobe. Passou por vários momentos de bonança, a regulação flexibiliza. Né? Esse é ciclo, se você for olhar no mundo inteiro. Né? E o Brasil, nos anos 80 e 90, tivemos muita crise. Né? Muita crise. Inclusive no sistema financeiro, principalmente. Né? Isso nos dá um legado regulatório muito
construído num cenário bem adverso, né? Onde a estabilidade era primordial, porque, senão, a gente não estaria nem aqui falando de não pagamento, de bancos, chartered banks aqui que estamos entrando, chamados bancos digitais, fintech, não estaríamos nem falando nisso, né? Então, bom, beleza. Nós temos esse legado, né? E motivo até pelo qual eu acredito, né, de que na crise internacional de 2008, 2009, o nosso sistema financeiro passou ileso, né? Isso é bom? É bom, mas traz um custo de eficiência enorme para a economia, né? E aí, nós agora estamos entrando no processo de flexibilizar aquilo que nós entendemos pertinente, né? Eu já falei aqui alguns exemplos. A presença do não pagamento aqui é um exemplo em pessoa, né? E outros que a gente poderia citar. A pergunta da Cristina lá era se os bancos têm razão em dizer que o spread é alto porque a regulação é pesada. Não em si, né? Como tudo na vida tem um não em si, né? Isso é chato pra caramba. Depende, né? Depende, né? Ele é assim porque, de fato, a regulação ela traz um custo. Isso é básico, mas é comum para todos, tá? E não porque eles reclamam muito da assimetria regulatória, né, para os prestadores de serviço de pagamento em relação aos bancos. Eu falei, cara, a regulação para você é a mesma da dela. Se você quer só fazer pagamento, é isso. Não tem mais nada. Né? Então, que assimetria é essa que você está falando? Né? Então, não é porque realmente tem choradeira assim, faz parte, né? E o sim é porque, olha, nós temos não só a questão da estabilidade do sistema financeiro, nós temos também a questão de lavagem de dinheiro, né? E, infelizmente, o sistema financeiro ele é o sistema pelo qual a lavagem se dá, né? Então, e a corrupção e o terrorismo, né? No Brasil, o terrorismo não é tão preocupante, mas corrupção e lavagem de dinheiro, sim. Então, a barra é alta. A barra é alta. A barra é alta e estamos trabalhando para atualizar isso vis-à-vis as inovações. Tá? As inovações ela vêm ajudar nesse quesito de compliance, o custo de compliance para a barra alta que o Banco Central coloca, tá? Em relação à lavagem de dinheiro. Então, acho que isso é um processo, tá? É cíclico, e nós estamos vivendo um mundo em que, como eu disse no início, a inovação ela traz benefício, traz riscos, e ela traz ajuda, ela exacerba alguns desses riscos, mas, ao mesmo tempo, ela traz as ferramentas para a gente combater. Isto é, o mundo digital ele vem e vai ficar, né? A pergunta da Cristina foi mais assim, o que é que nós estamos pensando sobre a inclusão financeira, inclusão né? financeira. Posso, mas se você me permitir, só complementando, acho que o ponto que você trouxe em relação à pergunta da Cristiane, assim, cada vez que eu ouço esse papo de assimetria de regulação, sem brincadeira, é uma cara de pau assim, sem tamanho. Porque a gente começou, como o Martins colocou, a regra é a mesma para todo mundo. A discussão é o framework regulatório onde você está inserido. E, não só isso, a gente acredita no Nubank muito fortemente de que a regulação é o mínimo que você deveria fazer, né? Na verdade, se você, como no nosso caso, né, se você é um empreendedor num sistema regulado, numa indústria regulada, onde a gente é liable, né, na pessoa física de maneira ilimitada, você quer fazer muito mais, inclusive, do que a regulação exige. Esses pontos de compliance, a gente no Nubank tinha área de compliance, de auditoria interna, controles internos, muito antes da gente ser exigido realmente pelo Banco Central e ser autorizado pelo Banco Central e ter que fazer. Porque isso é bom para o negócio. Ninguém quer ali ter uma estrutura onde a turma está lavando dinheiro, entendeu? Onde você está correndo risco excessivamente. Então, assim, uma piada, isso daí, para dizer o mínimo. Tá? Só o comentário que eu queria fazer. Bom, eu não podia falar assim, né? Mas é tipo isso. Bom, a questão da inclusão financeira, né? Ela eu diria, ela tem vários vetores aí
que conduzem a uma maior ou menor inclusão. Claro que a eficiência do sistema financeiro é uma delas. Então, mas a eficiência financeira do sistema financeiro, ela por si só não resolve. Tá? Tem toda uma questão de nível de pobreza do país, né? Questão de base. Tá? Mas vamos colocar de lado essa questão de base. Vamos nos focar... E também a questão de infraestruturas. Tá? Isso é fundamental, né? Até porque é isso que faz o sistema financeiro ficar eficiente. É você ter infraestruturas do país que permita isso. Infraestrutura que eu estou falando aqui é comunicação, né, energia. Eu visitei lugares em Manaus que simplesmente, tal hora do dia, acabava a energia. Como é que eu ia transacionar? Né? Com cartão, ou com débito, ou com celular. Simplesmente não transacionava. Né? Então, assim, nós temos essas questões de base, certo? Mas, beleza. Afastando essa questão de base, a gente tem apostado muito, sim, no processo de digitalização para tornar o sistema financeiro eficiente. E, por consequência natural, um sistema financeiro eficiente ele vai ser mais inclusivo. Tá? E, inclusive, não só para o consumidor, pessoa física, aquele que talvez nunca adentrou no sistema, né? Eu não digo nem mais agência, porque, né, isso já caducou, né? No sistema. Para as empresas também, inclusive para as empresas, pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas. Tá? Inclusive, nesse sentido também. Né? Nós estamos nessa batalha aí, eu acho que desde 2007, 2008, né? Quando o Banco Central assinou um convênio com a antiga SDE, a SEAI, sobre ter um estudo bem focado na questão de cartão de crédito, cartões de pagamentos no Brasil, que era a indústria, na época, pujante, e claro, ainda em evolução forte, né? E crucial para essa questão de serviços básicos, que é o pagamento. Né? E, a partir dos serviços básicos, é a porta de entrada para qualquer cidadão no sistema. Né? Quanto mais você paga em cash, né, você não deixa rastro. Rastro no bom sentido, tá? Não é rastro de querer saber o que você está fazendo na vida. Impossibilita um terceiro fazer um screening da sua credibilidade, do seu potencial. Né? E, quando mais você traz isso para o mundo eletrônico e formal, você melhora o processo. Então, isso, desde 2007, a gente vem com essa discussão, culminou na Lei 12.865 e estamos aí. Mas não para. Né? Eu acho que nós vemos no projeto Open Bank, eu acho que é um ponto de inflexão fortíssimo para isso daí. Sabe? Assim, às vezes eu fico até me perguntando, até o próprio cadastro positivo, tá? Ele talvez ele vai nascer caducado. Porque o Open Bank, na verdade, ele é empoderar o cidadão e pequenas e médias empresas sobre os seus dados, né? E sobre o dinheiro seu, que hoje a maioria do nosso dinheiro está custodiado no sistema bancário. Né? Então, realmente é uma formalização do entendimento de que você é o dono do seu dado, você é o dono do seu dinheiro, e aquilo que você consentir, aquele que está custodiando vai ter que fazer. Né? O que nós temos que trabalhar é construir um framework, um arcabouço seguro, ágil, né? E tempestivo para que isso se dê no mundo digital. E hoje nós já temos tecnologia para isso, nós já temos condições para isso. Né? A Lei de Proteção de Dados ela vem para ajudar nisso daí, entendo. Tá? Claro que a Lei de Proteção de Dados tem algumas incertezas, que aí o pessoal do mundo jurídico pode discutir, mas eu acho que ela vem para ajudar. Então, assim, esses passos o que o Banco Central tem feito de tornar cada vez mais o sistema financeiro e o sistema de pagamentos eficiente, sim, no meu entender,
a melhor forma de você entregar para a sociedade um sistema inclusivo. Tá? É isso assim que poderia falar. Sandbox. O sandbox ele vem nessa esteira de nós estamos vivendo no mundo digital, um mundo de ecossistema de empresas se complementando para ofertar no final do dia um produto e um serviço mais simples, ágil, customizado para os clientes, né? E aí, vários desses modelos de negócio, crédito, pagamento, financiamento, o Banco Central regula, né? São modelos de negócio que estão debaixo da alçada do Banco Central. O que acontece? Muitas empresas novas, startups, né? E com a inovação tecnológica que surgiu, quer seja blockchain, quer seja inteligência artificial, internet das coisas, e o poder de processamento, de comunicação tem crescido, o que acontece? Muitas formas, ferramentas novas de você fazer aquele modelo de negócio que o Banco Central regula, a empresa tem uma ideia. Então, poxa, isso aqui eu posso fazer com essa ferramenta nova, algo que parece ser interessante. Poxa, mas para eu colocar isso na sociedade, eu preciso de tanto de capital do que o Banco Central exige, preciso de gerenciamento de risco, de lavagem de dinheiro, preciso de prestar conta com o Banco Central, com supervisão. Quer dizer, é todo um requerimento que a norma coloca. Aí o cara, poxa, eu nem sei se a minha ideia vai dar certo, né? Como é que eu vou partir já colocando capital e tal. Aí, o sandbox ele é o quê? Regulatório. Ele é uma forma do Banco Central remover um pouco o tapete vermelho que tem na frente ali, né, e permitir que essas empresas entrem dentro de um arcabouço de testar a sua ideia, um teste vivo da sua ideia, acompanhado com relaxamentos de alguns requerimentos regulatórios, por um prazo pré-definido, né? E, ao final desse prazo, o Banco Central faz a sua avaliação junto com a empresa também faz a sua avaliação se vai querer continuar o negócio ou não. Se ela decidir por continuar o negócio, aí ela tem que aplicar full, né, no processo de autorização do Banco Central. Então, o sandbox regulatório ele é uma outra esteira de facilitar a entrada de novos players, de novos negócios, e testar alguns gaps. Não é testar, eu digo assim, é de contestar se a regulação do Banco Central não está tendo alguma amarra desnecessária, né, ou algum gap que precisa ser ajustado para que, de fato, aquela ideia prossiga, né? Então, ele é um teste para nós também. Agora, isso está no campo de estudo ainda dentro do Banco Central, tá? Dentro daquele projeto que eu falei inicialmente, porque nós temos ainda algumas questões legais, com base na Lei 4595, que nós temos que avaliar se ela nos dá o conforto jurídico suficiente, adequado, para o banco adentrar nessa ideia aí. Para ninguém ser preso, né? Exatamente. Muito obrigado, Mardilson. Nós temos 5 minutos aproximadamente. Alô? 2 minutos? É que tem um relógio aqui. Esse relógio aqui, eu estou baseando nesse daqui. Banhola? 2, 6, 4 minutos, então. Posso fazer, então, Banhola? Pode, claro. Primeiramente, obrigado a todos. Só se apresentar. Com certeza. Flávio, advogado do Itaú Unibanco. Primeiramente, queria parabenizar o IBRAC por ser tão paritário com relação à bancada, porque eu acho que deveria ter um advogado de banco para poder falar da nossa posição também, especialmente com cada uma das posições que foram postas e foram vindo só um lado. Eu acho que valeria ter um representante do banco para poder falar igual. Essa é a primeira colocação. Mas, antes de mais nada, eu não estou autorizado a falar de casos específicos em julgamento, e nem passados. Mas, para que a história seja completamente contada, o caso do Nubank, de 8 representações, 2 foram para frente. Porque não passaram nem do processo preparatório, o que significa que não há fundamento. Das 2,
as duas estão sendo discutidas e confiamos na autonomia do CAD. Está feito meu ponto. Muito obrigado, Flávio. Bem, bom dia, Marcelo. São duas perguntinhas rápidas, tá? Uma para a Cristina, a outra pode ser Mardio, se a Cristina comentar. A primeira é sobre a questão da antecipação do prazo de pagamento para os lojistas. Foi discutido ano passado, aquela agenda do Banco Central, de trazer o prazo de pagamento ao lojista de 25 dias, 30 dias para 2, 3 dias, como tem no resto do mundo. Hoje, como você vê, Cristina, os maiores impedimentos para que isso ocorra no Brasil, considerando que a gente tem uma taxa de juros aí já reduzida em relação ao que nós tínhamos, mas ainda, talvez, comparativamente no nível mundial, ainda um pouco acima do... O custo de capital ainda talvez elevado. Então, o primeiro ponto é quais seriam os empecilhos para trazer esse prazo mais para perto. Segunda pergunta, também para o Mardilson. Eu já fiz pergunta para o Mardilson pessoalmente, mas eu queria que ele comentasse, e a Cristina também, sobre a questão da... A consulta pública agora sobre as registradoras dos títulos, né? A gente está falando de verticalização, a Cristina falou sobre a CIP, né, que é controlada pelos bancos. Como vocês verem essa possibilidade que essas registradoras venham a ser controladas também pelos bancos e que tipo de problema isso pode surgir, eventualmente pode surgir no mercado? Pediria que as respostas fossem bem objetivas também. Não, claro. Bom, sendo bem breve aí na questão do pagamento aos lojistas, eu acho que todo mundo que entende esse mercado entende que uma mudança dramática do dia para a noite seria desastrosa, né? Subiria dramaticamente as barreiras para a concorrência. A realidade é que hoje a gente tem um equilíbrio que pode não ser o mais eficiente quando a gente compara com outros mercados internacionais, mas que é o que acontece hoje no Brasil, dados patamares de taxa de juros, todas as outras externalidades aqui que cabem nessa discussão. Então, seria muito imprudente mexer uma das variáveis, seria o prazo de pagamento aos lojistas, sem que a gente tivesse amparo, né, e um novo equilíbrio em relação às demais variáveis. Então, hoje a gente tem muita confiança de que regulador, todas as outras partes envolvidas, fazenda, enfim, todo mundo a quem compete ter essa discussão, entende que não seria prudente fazer uma mudança dramática aí. Claro que também todo mundo aqui torce para a gente atingir um nível de equilíbrio mais eficiente no Brasil, mas isso depende de um trabalho de muito longo prazo em outras esferas também, que não só ajustar o prazo de pagamento dos lojistas. Já falar sobre as registradoras, né, que foi a pergunta. Né? Tá. Bom, sendo direto, eu acho que o fato das registradoras, uma delas, ou se a única que for, ela for controlada por bancos, eu não vejo problemas, não. Tá? Porque o que importa é o que a norma vai colocar como obrigatório para aquele funcionamento desses registros e o uso dessas garantias por meio de contratos de operações de crédito e, inclusive, o tipo de participantes que podem estar dentro da registradora, pode se utilizar da registradora. Né? Nós pensamos até participantes não só financeiros, tá? O próprio FDIC ele pode se utilizar disso e, até, no limite, fornecedores das pequenas e médias empresas também. Bom, aí, assim, independente de quem é o controlador da registradora, eu não vejo problema. Eu acho que isso daí é uma questão, né, de capital para investir no negócio, né, das infraestruturas. No caso, o registrador aqui é uma infraestrutura do mercado financeiro. Então, assim, a norma do Banco Central ela nem obriga que seja única, uma registradora única, mas dá obrigações dentro do modelo de negócio. Se for única registradora e controlada pelos bancos, repito, não vejo problema. Leonor, temos tempo? Uma pergunta com... Tem dois, eles dois estão... Carol. Oi. Bom dia. Muito breve. Paulo Casagrande, do Stock Farms Advogados. É um prazer rever o Mardilson, com quem a gente tocava o relatório de meio de pagamento, na época da STE. Uma pergunta muito breve. O Mardilson comentou sobre Open Banking e a importância de dados pessoais sendo utilizados por vários ofertantes de serviços financeiros. A nova Lei Geral de Proteção de Dados prevê a possibilidade de portabilidade de dados pessoais e o estabelecimento de padrões de interoperabilidade para facilitar isso em larga escala. Como é que tanto agentes econômicos quanto o regulador veem, dada aí a perspectiva de entrada em vigor em fevereiro de 2020 da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a possibilidade de estabelecimento desses padrões para facilitar
o intercâmbio de dados pessoais entre instituições financeiras. Obrigado. Carol e Zeca, vocês fazem rapidamente o questionamento também? Pode. Vai responder primeiro? Carol Conway, PagSeguro. Primeiro, parabenizar essa mesa ótima. Sou suspeita por conta do tema, mas parabenizar vocês aí todos. E, rapidamente, só queria fazer um comentário do ponto de vista aqui de pensar a defesa da concorrência e regulação, um pouco na linha do Paulo também, de tudo que está sendo dito, da importância de relacionar o tema dados com concorrência e com regulação. Acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar em economia de dados. Como disse a Economist lá atrás, né, o recurso mais valioso do mundo não é mais petróleo, são dados. Então, eu queria deixar aqui a sugestão que a gente continuasse a discussão e, eventualmente, abrisse painéis e outras frentes para discutir economia de dados. É isso. Obrigado, Carol. Zeca? Não, ele só vai comentar. Não quer falar, Zeca? Já foi? Já. E não precisa responder, ele só vai falar e não precisa responder. Aí fica a Até ideia. porque era uma pergunta de mérito, que eu acho que foi um debate de fundo jurídico que talvez tenha faltado ao painel. Pergunta-se, na visão da conselheira Cristiane Alckmin, o CAD tem um teste claro para diferenciar o que é concorrência vigorosa no mérito do que é conduta anticompetitiva. Eu acho que a Comissão Europeia, faz algum tempo, já lançou o guia de análise de suas prioridades sobre o artigo 82, hoje 102, e o CAD não produziu esse documento e há uma escassez ainda de casos unilaterais. A conselheira vê um padrão de julgamento já estabelecido sobre casos de conduta unilateral no Brasil e de que forma mercados de inovação impactariam isso? Eu já acrescentaria o tempo e a morosidade do CAD em analisar as condutas unilaterais, mas aí seria uma outra discussão também. Então, temos tempo ou já encerramos? Não, obrigada. Então, as respostas depois vocês... Não, só para fazer um breve esclarecimento, para quem não estava aqui ontem, a gente recebeu 40 propostas de painéis, a gente selecionou 9 propostas, e esse ano a gente tentou não mexer em nada nas propostas. Então, só fazendo um esclarecimento para o Flávio aqui e para todos, fica aí o convite para o próximo ano, proposituras de vários painéis, e eu acho que a gente pode continuar essa discussão, a gente tem espaço para um café da manhã do IBRAC. Agora, nesse mês, o CAD já vai promover, no dia 13, agora um super interessante dia com essas discussões. Então, só para esclarecer que não houve nenhum tipo de intervenção do IBRAC nas propostas, mas, obviamente, a gente tem espaço para continuar essa discussão agora no mês de novembro, no café da manhã. Parabéns a todos. E pedir agora, o próximo painel começa em alguns minutos. Sejamos muito breves no coffee, porque a gente tem que cumprir o horário certinho. Obrigada.